Bom, a cavidade oral. A cavidade oral fica ao nível da face óssea, abaixo da cavidade nasal, como nós vimos na parte de sistema respiratório, separada por ela pelos ossos maxilares e pelo osso do palato. Ela possui uma abertura anterior, que é emoldurada por duas pregas mucosas, chamadas pregas labiais ou simplesmente lábios. O espaço entre os lábios é chamado de rima labial. E por trás dos lábios nós encontramos as arcadas dentárias, ou os dentes que formam as arcadas dentárias superior e inferior. Entre os lábios e os dentes ficam projeções ósseas revestidas pela mucosa interna da cavidade oral. Essas projeções ósseas vêm dos ossos maxilares superiormente e dos ossos e da mandíbula inferiormente e são revestidas pela mucosa oral, pela mucosa que reveste a cavidade oral. Essas projeções elas são em forma de arcada, acompanhando também o formato das arcadas dentárias, e é o que nós conhecemos então por gengivas. Na superfície, ou na borda superior e inferior das gengivas, aparecem os dentes que formam as duas arcadas dentárias. Entre os lábios superior e inferior e as gengivas superior e inferior, fica um estreito espaço que é chamado de vestíbulo da cavidade oral, como se fosse a entrada da cavidade oral. E por trás das arcadas dentárias e das gengivas é que fica a cavidade oral propriamente dita. Ela tem então uma parede superior, que é chamado de teto da cavidade oral, ou também pode ser chamado simplesmente de palato. O palato ele é dividido em duas regiões. Nós temos uma região óssea anterior e uma região muscular posterior. A parte óssea é chamada de palato duro ou palato ósseo. E a parte posterior é chamada de palato mole, palato membranoso, membranáceo, ou ainda véu palatino, porque ele desce como se fosse uma parede mole, ocluindo parcialmente aqui a abertura posterior da cavidade oral. A parte inferior é formada por um conjunto de músculos e é chamado de soalho da cavidade oral. E nessa região fica implantada uma estrutura que é a língua. A língua ela é formada principalmente por uma musculatura bem determinada, com funções também características, e é revestida por uma mucosa, chamada de mucosa lingual, que tem a presença, ou apresenta, pequenas projeções chamadas de papilas linguais ou papilas gustativas. Elas são receptores de neurônios modificados responsáveis pela sensibilidade do paladar, ou seja, o contato do alimento com a superfície da língua, ele estimula sensações que são interpretadas pelo sistema nervoso central como o paladar, como os gostos e também como a textura dos alimentos. A língua ela fica implantada na parte inferior da cavidade oral e tem uma parte também móvel que consegue se projetar em todas as direções dentro da cavidade oral, inclusive também podendo se projetar para fora da cavidade oral. Por trás da língua fica então uma abertura posterior chamada de istmo das fauces. O istmo das fauces é a abertura que comunica posteriormente a língua com a segunda porção da faringe, que é a orofaringe. A faringe ela é dividida em três porções: a nasofaringe, a porção que se comunica com a cavidade nasal; a orofaringe, a segunda porção que se comunica com a cavidade oral; e a laringofaringe, que é a porção inferior que se comunica com a laringe, ou com a abertura da laringe, chamada de ádito da laringe. Então, nasofaringe, orofaringe e laringofaringe. E a abertura posterior, que comunica a cavidade oral com a orofaringe, é chamada então de istmo das fauces. A língua ela é importante tanto na mastigação, porque leva o alimento em direção aos dentes para que eles façam então a
parte de quebra mecânica do alimento, como na insalivação, que é a mistura do alimento com a saliva. Aqui, na cavidade oral, nós vamos ter já a produção do primeiro dos sucos digestivos, que é a saliva, que é produzida pelas glândulas salivares, que ficam em torno da cavidade oral e produzem essa substância que contém enzimas proteicas e que já começam a fazer a metabolização química do alimento já nesse primeiro contato do alimento com a cavidade oral. E a mistura do alimento com a saliva, que é o que nós chamamos de insalivação, é uma importante função também da língua, além da função gustativa, da sensibilidade gustativa e também da articulação da voz. A língua também é um elemento importante para ajudar na composição da linguagem, na composição da voz, junto com a fonação que é produzida a nível da laringe. Aqui nós temos o aspecto da língua. Ela tem um formato mais ou menos triangular, uma base posterior, que é chamada de raiz da língua, que fica implantada no soalho da cavidade oral, e uma região triangular anterior, que é o ápice da língua, que fica voltada para a parte anterior. Por trás da língua, nós temos dois músculos importantes que formam chamados arco palato-glosso e arco palato-faríngeo. E entre esses músculos, bilateralmente, fica um pequeno acúmulo de células linfóides chamados de tonsilas palatinas, ou como são conhecidos também por amígdalas, que são elementos relacionados com o sistema imunológico. Eles fazem a defesa biológica contra a penetração de micro-organismos estranhos que venham junto com os alimentos que são coletados. Aqui por trás da base da língua, nós observamos já aqui aparecendo a cartilagem epiglote. E essa posição da cartilagem epiglote é importante porque quando nós realizamos a deglutição, a laringe se eleva, ou seja, quando a língua empurra os alimentos para trás em direção à orofaringe, a laringe se eleva, sofre uma elevação e a cartilagem epiglote então oclui a abertura da laringe, o hálito da laringe, fazendo com que o alimento seja empurrado da orofaringe diretamente para o esôfago sem passar então em direção às vias aéreas. A superfície da língua ele tem esse aspecto aveludado exatamente devido à localização das papilas gustativas, que dão esse aspecto característico à sua superfície. As papilas anteriores elas são menores e as posteriores elas são maiores, mais dilatadas.